Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2020, 25ª rodada, domingão com 4 jogos. Tivemos a abertura da rodada do domingo, a vitória do Flamengo 4-1 sobre o Santos. E às 6 horas da tarde, 2 jogos, a vitória do Sport, o único nordestino a vencer nessa rodada, em cima do Curitiba 1-0. E a derrota do líder do campeonato São Paulo para o Corinthians. Eu vou te dizer o seguinte, meu amigo torcedor do São Paulo, não fique chateado, porque o time do São Paulo é um time de sorte, porque eu nunca vi um time ter tanta sorte em não tomar gol, porque o que os adversários criam e a bola não entra no gol do São Paulo, é uma enormidade. Provavelmente o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Mas o que dá de sorte dos jogadores, adversários, errarem o gol, porra, é uma grandeza. O São Paulo perdeu de 1-0, mas era para ter tomado uns 3 ou 4 do Corinthians. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E teve outros jogos do São Paulo jogou bem, goleou. Mas teve outros jogos que o São Paulo ganhou, mas deu uma sorte enorme de não ter tomado 3, 4, 5 gols, porque os times criam. E eu estou falando aqui, o sistema defensivo do São Paulo não é muito bom. Não é porque perdeu, não. Eu venho falando há algum tempo. Porque os times adversários criam muito. Uma hora essa sorte da bola não entrar pode mudar. Hoje mudou um pouquinho. Uma bola entrou. Mas o que o Corinthians perdeu de gol foi uma festa. E é desse jogo que a gente vai falar agora. Eu sei que a torcida do São Paulo vai ficar chateada, mas essa é a verdade. Não estou tirando o mérito do São Paulo ser líder. Mas é uma coisa que eu venho falando desde lá de trás. Sorte faz parte do futebol, mas não pode contar com a sorte. E muitos jogos o São Paulo foi muito competente ofensivamente, mas defensivamente a sorte e o goleiro ajudaram mais do que a competência. Então depois da vinheta a gente fala da vitória do Corinthians em cima do São Paulo, mantendo um tabu sobre o São Paulo. Então roda a vinheta e depois a gente fala sobre esse jogo. E já peço para que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E se você quiser, entre para o grupo do nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui na descrição do canal. Então vamos para a vinheta. Vamos lá, galera. Não dá. Não tem nem como alguém falar que foi injusta a vitória do Corinthians. O Corinthians jogou mais os 2 tempos. Jogou mais os 2 tempos. O Corinthians anulou o São Paulo. Taticamente, o Corinthians foi superior ao São Paulo. Individualmente, o Corinthians foi superior ao São Paulo. O São Paulo, com esse futebol, estaria na metade da tabela, isso com muito boa vontade. Com muito boa vontade. Fez um jogo muito ruim no São Paulo. Não estou tirando o mérito da vitória do Corinthians, não é isso. Mas, dos últimos jogos aí que eu tenho visto de São Paulo, disparado foi o pior. Mas foi pior porque o Corinthians anulou o São Paulo. Porque o time do São Paulo não é um time veloz. Não é um time veloz. É um time muito bem treinado, muito bem encaixado, com jogadas ensaiadas, tudo bonitinho. Mas não tem velocidade. A velocidade é aquela velocidade normal de um jogador. Não tem nenhum especialista naquela função. E tem muitos jogadores que estão numa fase muito boa. É o caso do Brenner, do Luciano. Mas quando esses jogadores estão numa fase muito boa não estão num dia inspirado, F, parceiro. F. São Paulo pode ser campeão? Pode, até acredito que seja, porque tem uma margem de ponto boa. Só que já perde pro Corinthians. Já vai pressionado pro jogo contra o Atlético Mineiro, que não é o Corinthians.
Mas o estilo de jogo do Atlético Mineiro favorece ao São Paulo. Era igual o Flamengo. O estilo de jogo do Flamengo favorece o São Paulo. Eu venho falando isso há muito tempo. O São Paulo fica muito incomodado quando um time impõe uma marcação. Tem muita dificuldade. Estou sempre falando. O time do São Paulo não tem craque. Não tem nenhum craque. Ah, o Daniel Alves. Cara, para mim o Daniel Alves, mesmo no auge, não era craque. Ele é um ótimo jogador. Craque para mim é outra coisa. Tá? Mas é um time muito bem encaixado. Não é porque perdeu pro Corinthians que nem vai meter o cacete no São Paulo. Não é isso. Não é isso. Mas hoje encontrou dificuldades em todos os setores. Ataque, meio e defesa. Até o Volpe fez uma cagada. Aí eu não vou falar que é sorte. O Volpe me sai errado, tentando driblar. Sozinho, o jogador do Corinthians me pega, demora pra caralho de estar pra fora. Ramiro perdeu o gol. O Natel perdeu o gol. Porra, o Corinthians era pra ter sido esse jogo tranquilo pro Corinthians, os três. Por baixo. Tranquilo os três. Então, é muito fácil fazer essa análise. O Corinthians anulou o São Paulo e ponto. Fez uma marcação alta, marcação no meio, anulou o meio. Deixou o Luciano e o Brenner encaixotado entre o sistema defensivo, entre o meio de campo e a defesa do Corinthians. O Brenner e o Luciano, que se movimentam muito nesse espaço entre o cabeça de área e a zaga, não conseguiu porque estava muito bem armado, então eles sumiram do jogo. O São Paulo teve muito poucas chances. Eu acho que a grande chance foi uma batida de falta do Reinaldo, que desviou na barreira e quase que entra. Depois teve a cabeça do Arboleda, mas aí já era por desespero, que o Arboleda já estava jogando por centroavante no final do segundo tempo. Então, uma grande partida do Corinthians, grande partida. Taticamente, cara, brilhante, brilhante. Anulou, conseguiu atacar, encaixou no primeiro tempo uns 3 ou 4 contra-ataques, só ali poderia ter feito. No primeiro tempo o Corinthians poderia ter acabado com um jogo. No primeiro tempo o Corinthians poderia ter acabado com um jogo. Pô, Magalhães, eu não vi o jogo, então foi um massacre. Cara, assim, não foi um massacre porque o time do Corinthians não é um time que vai pra dentro. Mas taticamente, de oportunidade, foi um massacre. Taticamente, foi um massacre do Corinthians em cima do São Paulo. E de oportunidades que o Corinthians teve, foi um massacre também. Essa é a verdade. A torcida do São Paulo não vai gostar. A torcida do São Paulo está no momento, o time do São Paulo está no momento dele só massacrar. Massacrou o Flamengo, massacrou o Botafogo. Massacrou. Mas hoje foi massacrado. Foi só 1-0, mas o placar foi mentiroso. O placar foi mentiroso. Era pro Corinthians ter dado um saco no São Paulo. No estilo de jogo. Não é muito bonito? Não é. Mas é completamente competitivo e dedicado. É o estilo de jogo que eu gosto do Corinthians? Não, não é. Mas foi super competitivo. E anulou o líder do campeonato. Essa é a verdade. Anulou o líder do campeonato. O São Paulo não conseguiu ter profundidade, até porque já não tem profundidade mesmo, porque não tem jogadores para fazer isso. Quem faz essa profundidade geralmente são os laterais. Principalmente o Reinaldo, que não conseguiu também fazer. O Daniel Alves não conseguiu criar absolutamente nada, errando muita bola, errando muita coisa. Os jogadores de meio de campo ali, também, Igor Gomes, nada corria, mas ficava encaixotado, não conseguia encontrar espaço, errando muita saída de bola. O Corinthians aproveitando a saída de bolas. Cara, esse é o jogo mais fácil para você analisar. Mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. Se eu chego aqui e falo assim, olha só, o jogo foi o seguinte. Corinthians ganhou de 1-0, poderia ter ganho de 3 ou 4. O Corinthians anulou o São Paulo. O Corinthians jogou os dois tempos melhor. Teve um momento ou outro ali de um sufoquinho do São Paulo, mas muito pouco. Os jogadores de São Paulo, a grande maioria não jogou porra nenhuma, porém, muitos não jogaram nada por causa do Corinthians. Por quê? Vai ter muita gente que fala, o Corinthians ganhou porque o São Paulo não ganhou nada, não jogou nada. Não.
O São Paulo não ganhou porque o Corinthians foi melhor. Ponto. 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 E eu disse aqui, não tem time imbatível. Não tem time imbatível. Eu falei, o São Paulo não vai ganhar todas até o final do campeonato. Não vai, não tem como. O campeonato é muito parelho. Quando o time faz uma sequência dessa, porra, tem que aproveitar, como o São Paulo aproveitou. Agora vive um momento e agora? Perde pro Corinthians. Um jogo que antecede o jogo contra o Atlético Mineiro. E depois ainda tem Copa do Brasil contra o Grêmio. A chave muda, parceiro. As coisas no futebol mudam com uma velocidade muito grande. Porém, meu amigo torcedor de São Paulo, não desespere. Normal. Normal. Perder não é normal. Não é normal. Mas num campeonato desse, ninguém pode imaginar que um time vai meter uma sequência de invencibilidade igual o São Paulo estava de 17 jogos, sem perder. O São Paulo não ia ficar os últimos 13 jogos do Campeonato Brasileiro sem perder. Não ia. Não ia. Perdeu, mas ainda é líder. Perdeu, mas ainda é líder. Todos os outros times estão oscilando. E oscilando muito mais do que o São Paulo. Atlético Mineiro oscilou pra caralho. Flamengo. Palmeiras começou mais assim, agora que eu não tô oscilando. O Grêmio também. Mas os 3 primeiros ali, o que menos oscilou foi o São Paulo. Porém, se o São Paulo começar a oscilar agora, ele perde o campeonato. Se o São Paulo começar a oscilar agora, ele perde o campeonato. Por quê? Dos 3 primeiros, só o São Paulo está na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro e o Flamengo, não. E a tabela do Flamengo não é das mais difíceis. Não estou falando que a tabela do Flamengo foi favorecida. Não é nada disso. Fizeram a porra da tabela. Então foda-se. Mas o Flamengo tem uma sequência de jogos que dá pro Flamengo ganhar. E não pode o São Paulo agora amolecer. Foi um jogo muito ruim, onde o adversário foi melhor e ponto. Foi melhor e ponto. Agora tem que voltar o São Paulo do jogo contra o Botafogo. Voltar o São Paulo dos jogos contra o Flamengo. Porém, vou falar de novo, meu amigo torcedor de São Paulo. Não me leve a mal. Mas muitos jogos que eu vi do São Paulo jogou bem, mas a sorte e o goleiro foram mais competentes. O goleiro do São Paulo, em muitos jogos que o São Paulo ganhou, o goleiro do São Paulo foi o melhor em campo. E muitas das vezes o São Paulo deu sorte porque os atacantes dos adversários são incompetentes. Porque o que perderam de gol foi uma festa. Igual hoje. O que o Corinthians perdeu de gol foi uma festa. Poderia ter sido 3 ou 4. E só para falar do Corinthians, que fez uma partida espetacular. Se o Corinthians joga sempre assim, o Corinthians estava no G6. Ia estar goleando de 1-0. Goleando de 1-0. E o Corinthians foi campeão assim. Goleando de 1-0. O Corinthians goleou de 1-0. Se joga sempre assim, estaria no G6. Duas situações distintas, mas que mostra que um time tem uma evolução, pode conseguir melhor coisa, e o outro é um bom time, mas não é imbatível, como não tem time imbatível. E a preocupação é o São Paulo não começar a oscilar agora, porque o São Paulo começou muito mal e depois melhorou muito. Não pode agora cair. Não estou falando isso por causa dessa derrota de hoje, não é isso. Mas do jeito que foi a derrota e do jeito que São Paulo jogou, acende um alerta. Não podemos mais jogar assim, porque senão a gente joga o título que o São Paulo já vislumbra pela pontuação no ralo. Tem que, quanto Atlético Mineiro, voltar a jogar do jeito que estava. Pode jogar? Pode. Porque o estilo de jogo do Atlético Mineiro favorece o São Paulo. Agora, se tem uma segunda derrota contra o Atlético Mineiro, bom,
aí o sinal vai acender, porque os outros dois times vão colar. Principalmente o Atlético Mineiro, que vai ser um confronto direto. Vai continuar líder, mas aí a diferença é de 1 ponto e a pressão fica maior. Grande jogo do Corinthians, grande vitória do Timão. Grande vitória, incontestável. Ponto. Parabéns ao Corinthians. E o São Paulo levanta a cabeça e mira para o próximo jogo. Essa é a verdade. Mira para o próximo jogo, se prepara para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que também está se preparando para encarar o São Paulo. Bom jogo na próxima rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!